E falando em adversário, vamos falar da luta em si, né, meu querido VH Gonzaga? Charles do Bronx versus Beneil Dariush. O Beneil Dariush se encaixa naquele modelo de lutadores que é nota 7,5 em tudo. Ele não é especialista em tudo, mas é bom em tudo também. Se precisar trocar, ele troca bem. Se precisar levar a luta para o solo, ele leva. Se precisar manter naquele meio de campo, no wrestling, na grade, ele consegue fazer esse jogo também. É um cara muito complicado, um cara muito chato de se lutar. E aí eu te faço pergunta, pensando primeiro no Charles do Bronx, e depois a gente vai para o Beneil Dariush. O que o Charlinho precisa fazer para superar o Beneil Dariush de uma forma mais tranquila, né? Qual o melhor cenário para a vitória vir entre Charles e o Beneil Dariush? A única coisa que você me quebrou é a parte do tranquilo, Miguel, porque quando a gente fala de Charles, apesar de ser uma grande estrela do UFC hoje, não só brasileiro, uma grande estrela do UFC, as últimas apresentações não foram tranquilas, né? Ele gosta dessa emoção. É o que a gente trouxe no fim de semana passado, falando do Daniel Eliquette. É o espírito shootbox, ele já falou isso publicamente, então não tem problema da gente falar. Vai ter susto, ele falou, se precisar tomar knockdown, eu vou tomar, mas é aquela coisa, marchando para frente. Agora, ele vai enfrentar do outro lado um adversário diferente do que ele teve das últimas apresentações. Não é um adversário parecido com o Islam Makhachev, não é um adversário parecido com o Tony Ferguson, com o Justin Gaethje, com o Dustin Poirier. É um lutador que sabe a maneira correta de anular o seu adversário, que faz o necessário para vencer, uma espécie de Bilal Muhammad do peso leve, que é um lutador que, quando se encontra no seu melhor dia, dificilmente sairá derrotado do octógono. Então, o que eu vejo para o do Bronx? Ele tem que manter essa agressividade dele, até porque vai enfrentar um adversário que não tem o mesmo poder de nocaute que teve Justin Gaethje, ou que teve Dustin Poirier, ou que teve Tony Ferguson. Então, essa parte da trocação, apesar de ter o risco, né, afinal de contas, vamos colocar aqui também, é um atleta da Kings MMA, do mestre Rafael Cordeiro, todo o respeito do mundo, então, pela trocação do Beneil Dariush, mas todo mundo sabe que não é o ponto forte. Enquanto o Charles, que é especialista no jiu-jitsu, conseguiu fazer da trocação dele um plano B excepcional. Tanto que Justin Gaethje, que é um maníaco, falou que nunca sentiu um golpe como ele sentiu do Charles do Bronx. Parecia que ele tinha botado uma pilha na boca e sentiu vibrando. Então, a gente tem esse ponto a favor do Charles, mas o que eu vejo? Charles tem que, pelo menos no começo do confronto, manter essa distância e, cara, minar a base, aquela perna da frente do Dariush e machucando ele, fazendo ele sentir, porque eu acho que é o momento. O Charles treinou muito para 25 rounds, 25 minutos nas últimas apresentações. Então ele vai ter 15 minutos dessa vez para tentar mostrar. Talvez seja o momento do Charles também entender que nem toda luta ele vai precisar dar show. A gente já falou isso algumas vezes. Então fazer uma luta ali estratégica, machucando o Beneil Dariush, porque também tem aquela guarda de kickboxing muito legal que o Charles tem. Ele chuta e depois ele é perigoso com o joelho. Então, para mim, o Charles do Bronx, em algum momento, ele for machucando, vai obrigar o Dariush a mudar de guarda, vai obrigar o Dariush, quem sabe, a entrar nas pernas, depois a gente vai comentar sobre o Dariush, mas e aí sim mora o perigo para quem tenta derrubar o Charles. Quando vai para a queda nas pernas, tem sempre aquela guilhotina que o Charles se pega, pode pegar 80%, que ele vai finalizar. Mas o que eu vejo o cenário é o Charles do Bronx conseguindo minar mesmo essa base, que eu acho que o segredo vai estar ali. As mãos do Dariush não me preocupam tanto, o problema é a aproximação, porque ele vai tentar fazer isso. Então, minar a base, obrigar o Dariush a se aproximar, não atacando, não buscando a queda, mas para se proteger. E aí sim, aí a gente tem um craque do jiu-jitsu que eu acho que pode ser assim. Eu não vejo o Charles nocauteando, eu vejo ele conseguindo pegar um momento ruim do Dariush, chegar às costas, mata-leão, e aí sim a gente trazer essa vitória para o Brasil. VH Gonzaga, você disse uma coisa que é muito importante, cara. Eu acho que para essa luta em específico deve ser o plano A do Charles. Ele precisa vencer para aí sim conseguir disputar o cinturão novamente. Ele não chegou no momento da carreira que ele tem que dar show para furar a fila, para fazer alguma coisa, enfim. Nessa luta em específico não necessita disso, cara. Então, fazer uma luta um pouco mais estratégica, trocar um pouco, aí depois varia o nível para dar uma confundida no Beneil Dariush. Cara, principalmente
o estilo estranho do Beneil Dariush de lutar na trocação, é uma coisa que eu acho que o Charles tem que tomar cuidado, porque, sei lá, velho, parece que o Beneil Dariush está relaxado na trocação, aí do nada ele consegue puxar um chute alto, então é sempre se manter ativo ali durante a trocação. Eu acho que vai ter algum momento que o Charles vai pegar as costas ou vai conseguir sei lá, um possível knockdown e cair por cima no chão. E, se possível, não se arriscando, se expondo tanto, buscar uma finalização, que eu acho que é o cenário ideal. Porque, assim, Charles, a gente sabe que é o maior finalizador da história do UFC. No MMA é muito difícil o cara mudar sua origem. O Charles, ele não perdeu a origem dele, porque não tem como você perder sua origem, né? Mas às vezes tem que voltar um pouco mais nela. Então acho que talvez seja o momento do Charles tentar trazer aquele Charles um pouco mais de antigamente, trocar ali para bagunçar um pouco a mente ali do Beneil Dariush, depois buscar uma finalização, alguma coisa do tipo, ou usar a trocação para chegar na finalização. Então acho que seria interessante. E o Beneil Dariush, possivelmente, eu acho que vai vir para fazer um jogo chato de grade. E eu já queria trazer esse ponto. Eu vou trazer minha opinião e te jogo a pergunta, VH Gonzaga. Eu acho que nessa luta a gente vai ver um Beneil Dariush buscando fazer uma luta até a decisão de juízes. Fazer aquele jogo mais chato. Levar ali na grade, segurar um pouco, sai da grade, troca, volta para a grade. Se conseguir uma queda, beleza, mas se não conseguir, fica na grade sem nenhum problema e vai fazendo a luta até chegar ali na decisão de juízes. Porque aquele ponto, como a gente falou, o Charles tem trocado muito bem, tem nocauteado boa parte do pessoal, o pessoal tá com medo da mão do Charles, e no jiu-jitsu a gente sabe que o jiu-jitsu, o Charles é extremamente absurdo. Então talvez ele não queira correr o risco de ficar nesses dois pontos, né? Se expondo na trocação ou se expondo no chão. Então, na minha opinião, o Beneil Dariush vai fazer aquele jogo de grade, aquele jogo de tentar quedar, não conseguir quedar, vai fazendo ali troca de forças e tudo mais, aquele jogo de isometria durante o combate todo. Você acha que esse seja o melhor caminho para o Beneil Dariush surpreender o Charlinhos? Ou você acha que existe uma outra opção ali que o Beneil Dariush pode fazer para vencer o brasileiro? Eu não vejo mesmo o Dariush surpreendendo o Charles na trocação. Falei isso agora mesmo. O que eu entendo da estratégia que pode ser traçada pelo Dariush é uma situação que o Charles pode favorecer o adversário, que o Charles tem essa característica nas últimas apresentações, nos últimos anos, né, de marchar para frente e fazer com que até economizar um pouco da estratégia do Dariush, porque o próprio Charles encurta a distância. Então, o que deve ter treinado de esquiva, de sair de jab, sair de direto, sair de cruzado e entrar na... Eu não imagino, eu não vejo de verdade o Dariush entrando nas pernas, igual eu falei. O Charles é muito perigoso na guilhotina. Eu vejo fazendo justamente isso que você falou. Faz uma esquiva, entra na cintura, grade. Faz esquiva, entra na cintura, grade. Eu acho que esse é o plano ideal. Quem sabe ali, grade, consegue uma queda no Charles, um pouco de ground and pound, depois permite que o Charles levante, confunde um pouco ele. Para mim, essa é a estratégia que o Dariush deve adotar para surpreender. Talvez nem surpreender, é só apenas porque provavelmente a equipe do Charles imagina que essa seja a atitude, porque o Dariush é diferente do Charles, ele está fazendo a luta da vida dele nesse fim de semana. Porque o Charles ele já conquistou o cinturão, ele já tem um nome no UFC, né? E ele tem a torcida brasileira, tem a torcida de fora. E o Dariush, eu acho o Dariush um atleta espetacular, de verdade. Não estou fazendo graça aqui. Eu acho espetacular, só que do outro lado ele tem aquela coisa de, às vezes, levar demais a luta para decisão dos juízes, aí isso não agrada tanto o público, e por isso se perde essa luta com o Charles, volta para trás da fila